Alô, alunos, professor Carlos mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos fazer uma aula de História para as turmas 900 e fase 9, intitulada Guerra Fria. Bom, gente, o que foi essa Guerra Fria? Vamos lá. Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente vê, né, o surgimento aí de duas grandes potências mundiais, né? Os Estados Unidos, né, que defendiam o sistema capitalista, né, e a União Soviética, que defendia o sistema socialista, né? A União Soviética, ela criticava o capitalismo, dizia que o capitalismo era um sistema que já tinha dado o que tinha que dar, né? E que você tinha que ter um governo onde os trabalhadores subissem ao poder, né, para poder fazer um governo mais justo, né? Enquanto que os Estados Unidos criticavam o socialismo, dizendo que o socialismo era um sistema economicamente falho, né, e antidemocrático, né? E aí a gente vai ter o mundo dividido entre esses dois blocos, o bloco socialista e o bloco capitalista, né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles tinham como aliados os países da Europa Ocidental, né, o Canadá, o Japão, né? E a União Soviética tinha como aliados, né, os países do leste europeu, né, onde foram estimuladas as revoluções socialistas depois da guerra, né, no caso, né? E aí, o que vai acontecer? Esses dois países, eles vão começar, entendeu, a produzir muitas armas, eles vão começar a produzir uma quantidade de armamentos muito grande, né? De forma que esses armamentos eram o quê? Eram as bombas atômicas, né? Que os Estados Unidos haviam jogado, né, em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né? Eles conseguiram capturar cientistas alemães especialistas em foguetes, né? E aí esses cientistas alemães fizeram tanto o lado americano dos Estados Unidos quanto da União Soviética, tá, gente? Esses cientistas, né, alemães, eles fizeram mísseis, foguetes, né? Mísseis e foguetes, né, no caso, né? Esses foguetes você colocava a ogiva nuclear, né, a bomba atômica dentro deles, né? E aí eles apontaram, né, milhares de ogivas nucleares uns contra os outros. Os Estados Unidos apontou para a União Soviética e a União Soviética apontou para os Estados Unidos. Se houvesse uma terceira guerra mundial entre Estados Unidos e União Soviética, eles tinham o poder para destruir o mundo 34 vezes, né? Porque uma bomba atômica não é brincadeira, né? Uma bomba atômica antigamente matava 50, 60 mil pessoas fácil. As bombas atômicas de hoje, então, elas matam milhões de pessoas rapidamente, instantaneamente, né? Então uma terceira guerra mundial entre Estados Unidos e União Soviética significaria o fim do mundo, gente, literalmente, tá? E aí esses países, eles não puderam, né, vamos dizer assim, fazer um conflito direto. O que eles faziam? Eles faziam conflitos, né, entre pequenos países. Por exemplo, você tinha um país que tinha sido uma colônia na época do imperialismo e depois, né, quando esse país, né, fica independente, né, o governo dele, por exemplo, opta por ser um país socialista, como aconteceu com Angola na África, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Você tem um grupo de guerrilheiros que quer que o país seja capitalista e faz uma guerra civil contra Angola, no caso, contra o governo de Angola. Aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos vão fornecer armas para o grupo guerrilheiro e a União Soviética vai fornecer armas para o grupo de Angola, tá? E aí esses pequenos conflitos, né, que mataram muita gente, tá? Mataram muita gente, principalmente nos países mais pobres, né? Entre Estados Unidos e União Soviética, né? Agindo de forma indireta, é que é a tal da Guerra Fria. Porque se fosse a Guerra Quente, seria a Guerra Atômica e o mundo acabaria, tá? Só para vocês entenderem por que o termo Guerra Fria foi utilizado aí, tá? E a gente vai ter vários conflitos. A gente vai ter a Guerra da Coreia, por exemplo, onde os soldados americanos foram mandados para lá. 150 mil soldados americanos morreram na Guerra da Coreia, né? E a Coreia até hoje é dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Coreia do Sul é capitalista, a Coreia do Norte é socialista, por exemplo. Teve a Guerra do Vietnã também, onde o Vietnã do Norte era socialista, o Vietnã do Sul era capitalista, né? Mas aí os soldados do Vietnã do Norte, eles conseguiram vencer a guerra e o Vietnã hoje é todo um país socialista hoje, né? E aí, então, esses pequenos conflitos é que vão, né, caracterizando essa Guerra Fria aí, no caso, né? Agora, essa Guerra Fria, né, ela vai acontecer em vários momentos. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos, os Estados Unidos e a União Soviética ficavam disputando quem é que tinha mais medalha de ouro, por exemplo. No cinema, todos os filmes americanos que falavam da União Soviética botavam o pessoal da União Soviética como vilões, né?
E acontecia a mesma coisa nos filmes, né, que a gente via, entendeu, também na que eram vistos também na União Soviética, também falavam mal dos americanos, né. Então você está vendo aí que está acontecendo um clima, né, de agressividade entre capitalismo e socialismo, né, na segunda metade do século XX, que quase acabou com o mundo, tá? Só para vocês entenderem essa situação, né? Como é que essa Guerra Fria começou a se estabelecer? Winston Churchill, que era o primeiro ministro da Inglaterra, né? Ele meio que na conferência de alta, ele pegou um guardanapo de papel, desenhou um mapa da Europa e botou: esses países são socialistas, esses países são capitalistas. Aí na conferência de alta, né, que era para decidir como é que o mundo ficaria depois da Segunda Guerra Mundial, né, ele fez isso, e aí ele chegou perto do Stalin, que era o líder da União Soviética, mostrou o guardanapo e falou assim: tá bom. Aí o Stalin olhou assim: beleza, tá bom, né? Então o mundo foi dividido num guardanapo de papel, né, com uma canetinha lá desenhando lá a Europa e desenhando o mundo. E aí os países, né, capitalistas fariam um bloqueio econômico, né, contra os países socialistas, não fariam comércio contra os países socialistas, né, e proibiriam os outros países de fazerem comércio com os países socialistas, tanto que esse bloqueio econômico que o Churchill acabou criando ficou conhecido como cortina de ferro, tá? Outro fato também era a doutrina Truman, né, que o presidente dos Estados Unidos falou o seguinte: se algum país, entendeu, socialista, né, atrapalhar vamos dizer assim, as atividades econômicas de empresas americanas, os Estados Unidos vão intervir, inclusive de forma militar, tá? Então a coisa era bem, vamos dizer assim, era um estado de agressividade, de beligerância muito grande entre Estados Unidos e União Soviética. Tanto que os Estados Unidos, por exemplo, eles criaram, né, junto com os países da Europa, a chamada Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era a OTAN, que era uma força militar de vários países que defenderia os países capitalistas em caso de ataque socialista. E aí a União Soviética rebateu isso criando uma outra organização militar que ficou conhecida como Pacto de Varsóvia, que seria o equivalente da OTAN para os socialistas. Caso os países capitalistas atacassem, né, a União Soviética, né, o Pacto de Varsóvia, né, protegeria esses países, né. Para evitar o avanço do socialismo no mundo, o que os americanos fizeram? Eles fizeram uma coisa chamada Plano Marshall. Eles emprestavam dinheiro, já tinham feito isso entre a Primeira e a Segunda Guerra, tá? Eles emprestavam dinheiro para os países que estavam destruídos pela guerra, para quê? Para recuperar a economia deles e não haver risco de haver crise e chances de revoluções socialistas nesses países. Então os americanos também fizeram isso. A situação da Alemanha nessa história toda é que ficou bem curiosa. Por quê? Porque metade da Alemanha ficou, né, de posse da França, Estados Unidos e Inglaterra, então ficou capitalista. E a outra metade, a parte ocidental, a parte oeste, ficou capitalista. E a parte oriental, a parte leste, ficou socialista sob o comando da União Soviética. E aí, o que vai acontecer? Berlim, que era a capital da Alemanha, né, ficava toda dentro do lado socialista, mas ela também foi dividida num lado capitalista e num lado socialista. Então, de repente, você tinha uma ilhazinha de capitalismo dentro da parte socialista. O que os Estados Unidos fizeram? Eles injetaram dinheiro em Berlim Ocidental, né, que era a parte capitalista, né, para desenvolver bastante aquela metade da cidade, né. A União Soviética não teve dinheiro para fazer isso porque ela perdeu muitas das suas construções na guerra, ela estava se reconstruindo, né? Perdão, enquanto que os Estados Unidos não tinham perdido construções, então eles estavam injetando dinheiro em Berlim Ocidental. O que aconteceu nessa situação aí? Perdão, houve uma fuga das pessoas de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, né? Até que chegou uma hora que o Stalin mandou fazer o quê? Ele mandou construir um muro para dividir a parte ocidental de Berlim da parte oriental de Berlim, e quem tentasse fugir perdão, da parte oriental para a parte ocidental tomava tiro, né? Então as pessoas que viviam em Berlim Oriental, elas acabaram sendo, né, proibidas, né, de ficar, de passar de um lado para o outro, né? E isso ficou de 1961 até 1989, quando a Alemanha foi unificada, tá? E acabou essa parte de lado capitalista e lado socialista, e ficou só a Alemanha toda, né, capitalista de novo, tá? Só para vocês entenderem como é que foi esta situação aí, tá? Houve também os chamados Acordos de Alta, né? Eu já falei para vocês da Conferência de Alta aqui em 1945, né?
Qual foi a Conferência de Yalta, né? Eles dividiram o mundo, né? Como eu falei que o Churchill fez lá, da sugestão que o Churchill fez para o Stalin, né? E um lado, perdão, não se comprometia a não influenciar, não atacar o outro, tá? Então, por exemplo, quando houve movimentos, né, contra o socialismo no leste europeu, esses movimentos foram reprimidos com muita violência, né, pela União Soviética, né, os Estados Unidos não se meteram, tá? Assim como também, né, ficou no acordo que os países, né, do Ocidente capitalista que tinham partidos comunistas, né, esses partidos comunistas, né, se comprometiam com a União Soviética a não estimular revoluções socialistas. Então, nesse momento, o acordo foi respeitado. Agora, o acordo também foi desrespeitado, né? Por exemplo, a gente vai ter uma revolução socialista em 1949 na China e em 1959 em Cuba. E a União Soviética vai apoiar essas revoluções socialistas. Ela não deveria ter feito isso. Assim como os americanos, por exemplo, interviram, né, na guerra do Afeganistão. O Afeganistão, o país que a gente conhece hoje, estava sob o controle da União Soviética, e um grupo de guerrilheiros conhecidos como talibãs, o mesmo lá do Osama Bin Laden, que fez os atentados, né, de 11 de setembro, né, contra os Estados Unidos, né. O que aconteceu? Nessa época, né, os talibãs estavam lutando contra a União Soviética. E aí os americanos faziam o quê? Mandavam dinheiro, né, para os exércitos talibãs, né. Teve até o filme Rambo 3, né, o Rambo 3 quando tá lá, no Rambo 3 quando o Rambo ele tá lutando, né, do lado daqueles guerrilheiros lá do Afeganistão, todos eles eram talibãs, né. É engraçado isso, né, porque depois os talibãs viraram inimigos dos Estados Unidos na vida real, né? E aí os americanos foram para cima dos talibãs, começaram a atacar os talibãs quando invadiram o Afeganistão, no caso, né? Mas isso é outro papo. E aí o que acontece, né? Esse acordo ele vai, entendeu? Então ele é respeitado e desrespeitado, tá? Uma coisa que é interessante que aconteceu nos Estados Unidos foi o chamado período do macartismo, né? Que você tinha um senador chamado Joseph McCarthy que investigava atividades anti-americanas, ou seja, investigava atividades de grupos de esquerda como se eles fossem inimigos dos Estados Unidos, como se eles estivessem incitando o comunismo nos Estados Unidos. E aí muita gente foi perseguida naquela época. Você tinha interrogatórios onde as pessoas eram pressionadas a entregar colegas, entendeu? Alguns não entregaram e aí acabaram sofrendo por causa disso. Outros entregaram, né, para não sofrer e acabaram prejudicando as pessoas que eles entregavam. Então foi um período muito complicado. Foi um período, por exemplo, que o Charlie Chaplin, né, que era aquele ator, né, de cinema mudo, né, ele foi perseguido porque as ideias dele eram consideradas comunistas. O Einstein também foi perseguido nessa época, né? Muito interessante a gente perceber como foi um período, né, onde no país que se diz defensor da liberdade e da democracia, as pessoas foram muito perseguidas, né? Só que com o tempo as pessoas não estavam mais aguentando essas perseguições, o povão estava achando essas perseguições muito, vamos dizer assim, injustas, né? E o movimento acabou, né, perdendo força, né, nos Estados Unidos. Mas foi um período muito complicado da história dos Estados Unidos. Agora, o que foi o apogeu da Guerra Fria, né? O momento onde os Estados Unidos e a União Soviética chegaram mais próximos de um conflito, né? Foi na chamada crise dos mísseis em Cuba, né? Eu falei para vocês que Cuba tinha feito uma revolução socialista, né? Cuba era um protetorado dos Estados Unidos, era considerado praticamente um estado dos Estados Unidos, né? E de repente, né, um advogado chamado Fidel Castro, né, vai acabar com essa influência dos Estados Unidos em Cuba. Ele vai fazer um movimento guerrilheiro, ele vai tomar o poder, né, de um ditador cubano chamado Fulgêncio Batista, que era apoiado pelos Estados Unidos, e ele vai fazer uma aliança com a União Soviética. Cuba que está ali a 153 quilômetros de Miami, né? 153 quilômetros é a distância de Rio Dourado ao Rio de Janeiro. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer um acordo secreto com a União Soviética para botar o quê? Uma base de mísseis nucleares soviéticos em Cuba apontados para os Estados Unidos. Os mísseis chegariam em segundos e provocariam um estrago terrível em caso de Terceira Guerra Mundial. Esse projeto foi descoberto, né? E aí o presidente dos Estados Unidos na época, que era o Kennedy, né,
mandou todas as fotografias que a CIA, né, que era o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, fez, né, fotografias aéreas, né, dos mísseis sendo montados em Cuba. E aí o Kennedy falou, né, para o Nikita Khrushchev, que era o secretário do Partido Comunista na época, né, o Stalin já tinha morrido, né, falou, olha só, você está botando mísseis nucleares apontados para nossa cara aqui, para nossa fuça aqui. Você vai desmontar esses mísseis, entendeu? Vai levar para a União Soviética de novo, senão a Terceira Guerra Mundial começa agora. Foi desse jeito. Para vocês terem uma ideia, o presidente dos Estados Unidos tinha um botãozinho vermelho na mesa dele. E tinha um telefone vermelho também, que quando ele tirava o telefone do gancho, tocava lá no Kremlin pro Nikita Khrushchev, pro líder da União Soviética, entendeu? Atender. E eles conversavam. Era uma linha direta que eles podiam conversar um com o outro a qualquer momento. E os dois tinham um botão na mesa. Se um apertasse o botão, significava o quê? Solta os mísseis em cima do outro país. Os Estados Unidos, né, o Kennedy, né, apertasse o botão, todos os mísseis iam para a União Soviética. E se o Khrushchev apertasse o botão lá, todos os mísseis da União Soviética iam para os Estados Unidos. E aí eles ficaram 10 dias ali, entendeu? Batendo boca, discutindo, né? E o mundo inteiro morrendo de medo, entendeu? De ter uma terceira guerra mundial e o mundo acabar. O que aconteceu? No final das contas, a União Soviética cedeu, né? Desmontou, né, os mísseis nucleares, né, e levou os mísseis nucleares para a União Soviética de novo, né, escoltado inclusive por navios americanos, né, no caso, né. Como essa situação ficou muito perigosa, o que aconteceu? Isso foi ali em 61, mais ou menos, tá? E aí o que acontece? Durante a década de 70, né, eles começaram a fazer uma campanha de desarmamento. Eles começaram a destruir mísseis nucleares, né, ou a parar com a produção de mísseis nucleares também, né, para dar uma aliviada, né, entre Estados Unidos e União Soviética ali na década de 70, né. Só que o que vai acontecer? Na década de 80, vai ser eleito um presidente, né, dos Estados Unidos chamado Ronald Reagan, um presidente que era um antigo ator de filmes B dos Estados Unidos. E ele vai querer destruir a União Soviética de que forma? Economicamente. O que ele vai fazer? Perdão, ele vai retomar a produção de mísseis nucleares, vai retomar a produção de armamentos, vai dizer que vai botar um canhão laser no espaço sideral, né, para atirar nos mísseis nucleares no caso de uma terceira guerra mundial. Esse projeto, inclusive, ficou conhecido como Guerra nas Estrelas, né, ele nunca saiu do papel, tá? Perdão. E isso tudo fez o quê? Forçou a União Soviética a produzir armas e a gastar dinheiro produzindo armas, e isso ferrou a União Soviética economicamente. Tanto que o secretário-geral do Partido Comunista na década de 80, que era o Mikhail Gorbachev, ele vai começar, entendeu, a se aproximar dos Estados Unidos para fazer tratados, né, de redução de armas nucleares, né, e vai prometer, né, a abrir um pouco mais o sistema socialista, permitir que empresas, entendeu, que, não, que pessoas não muito ligadas ao governo fizessem parte, entendeu, das empresas estatais, das empresas do governo, né? Ele ia começar, entendeu, a entregar o controle dessas empresas para, entendeu, os trabalhadores das fábricas, ao invés de ter um controle mais rígido do governo, coisa e tal. Ou seja, ele estava meio que privatizando, entre aspas, muito de leve, né, as empresas russas, né? Só que aí surgiu um outro político na época, que era o chamado Boris Yeltsin, né, que era um cara que adorava tomar uma vodka, né, ele ficava loucão, bêbado mesmo, ele apareceu na televisão bêbado várias vezes, inclusive naquela época que eu me lembro, tá? E ele começou a querer que a União Soviética acabasse com o socialismo de vez e se abrisse totalmente ao capitalismo, né? E aí essa coisa foi feita de uma forma totalmente descontrolada e a União Soviética acabou, né, deixando de ser um regime socialista em 1991 e passou a ser um regime capitalista, né? Ela virou a Comunidade de Estados Independentes, né, que era aquelas repúblicas soviéticas todas viraram países capitalistas, né? A Rússia também era um país capitalista, tá? E o que vai acontecer? Com o tempo, esses países acabaram se desligando da Rússia. Hoje você só tem países capitalistas, né? A Rússia sofreu muito, né, nessa transição, nessa volta do socialismo para o capitalismo naquela época, né? Ela foi um país que teve muita miséria, que teve vários cientistas, né, que faziam as bombas atômicas, né, que foram demitidos. Aí dizem que esses cientistas começaram a vender segredos para grupos terroristas, né? Então você ainda tem uma ameaça
vamos dizer assim, bombas atômicas por aí, no caso, né? Os Estados Unidos continuam com as bombas atômicas deles lá, inteirinhas, né? E os Estados Unidos agora, eles decidem quem pode ter bomba atômica no mundo ou não. Tem isso também, né? Os aliados deles podem ter bomba atômica. Agora, os países que ele considera inimigos, entendeu? Eles fazem uma baita de uma pressão para não ter bomba atômica, né? Então a Guerra Fria terminou, né? A União Soviética depois, né? Ela conseguiu se recuperar economicamente, né? Porque é um país que tem uma extensão territorial muito grande, que tem petróleo, que tem muitos recursos naturais, né? Mas ainda ela é vista como uma espécie de inimiga dos Estados Unidos até hoje, mesmo sendo um país socialista. Então, quer dizer, essa Guerra Fria acabou, mas nem tanto. Volta e meia você vê os Estados Unidos e a Rússia agora se desentendendo em alguns conflitos. Tá certo, gente? Então vamos ficando por aqui hoje.